Oi, gente, boa noite. Tô retomando aqui a live. Aconteceu um probleminha técnico, né? E a live caiu. Mas vou apresentar então novamente o nosso convidado. O convidado de hoje é o professor Eduardo Campos. Ele é doutor e mestre em Educação, Arte e História da Cultura. Tem pós-doc em Educação e Saúde. E ele é professor honoris causa em Educação Inclusiva. E hoje nós vamos falar sobre a empatia, né? Na visão da psicanálise e da espiritualidade. Então, o Edu vem aí como convidado. Se vocês quiserem aproveitar para fazer as perguntas, podem fazer as perguntas a ele. A gente vai respondendo conforme a gente conseguir encaixar ao longo da live. Mas é um tema que, assim, vem para esclarecer muito sobre o real significado, né, da palavra empatia, tá bom? Já vou colocar aqui o nosso convidado com a gente. Boa noite. Retornando. Acontece, né? São coisas desse novo tempo aí, né? De internet e tudo É, mais acontecer. Mas, Edu, como eu te apresentei novamente, como de repente novas pessoas vão entrar aqui na live, muito obrigada aí por ter aceito o convite, né? Participar dessa live junto comigo e falando aí sobre um tema que é tão importante, né? E tão abrangente, né? Que é falar sobre a questão da empatia na visão da psicanálise e da espiritualidade também. Tenho certeza que vai agregar bastante para quem vai assistir, assim como também vai agregar bastante para mim, né? E muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite. Sandra, eu que agradeço sempre as suas colocações tão carinhosas e agradeço as pessoas que acompanham, né, também o seu trabalho, disposta sempre a compartilhar conhecimento. Eu concordo com uma frase que você trouxe aí na sua rede social, né, o conhecimento compartilhado, renovado, o conhecimento dialogado, ele é sabedoria. Interiorizado, aquele conhecimento que muda o nosso comportamento de forma sempre positiva, né? Esse conhecimento é sabedoria. Eu oriento hoje mestrado e doutorado numa instituição sempre voltado para comportamento, identidades contemporâneas. E o que eu sempre digo para os meus orientandos, para as minhas orientandas é: a sua pesquisa muda você como pessoa onde? Então a gente já começa fazendo esse exercício a partir da aplicabilidade da ciência, mas uma ciência mais humanizada. Uma Uhum. ciência que atenda também às necessidades sociais e que vá de encontro à nossa realidade socioeconômica, né, e às deficiências existentes em nossa sociedade, que são muitas. Falar de empatia é um assunto de extrema importância, né? Como eu estava falando anteriormente, eu vivo um momento de luto, que não é fácil. Perdi meu companheiro, nós dois fomos infectados pela Covid. Eu retornei para casa e ele não. Então, eu tenho todo o conhecimento teórico do que é o luto, mas racionalizar o luto quando você vivencia é algo humanamente difícil, né? Porque você reconhece as etapas pelas quais você está passando, mas a dor ela é tão grande que você se confunde muitas vezes com a possibilidade de racionalização. Então, sobre um dos trabalhos que eu estou fazendo nesse exato momento, eu montei um grupo de atendimento a pessoas homoafetivas que também estão em situação de luto, né, e que precisam do amparo, do aconselhamento, mas também o exercício de ouvir e falar, porque compartilhamos da mesma dor. E o que tem acontecido? Às vezes você sai, né, para ir ao mercado e você chora. E nem todas as pessoas estão preparadas para entender o choro de quem vive o luto porque perdeu o seu cônjuge. Então, esse exercício também é um meio, a partir do momento que eu entendo as etapas do luto, estou vivenciando essas etapas, também de dizer para essas pessoas: olha, esse é um processo, né? E como não só sei teoricamente, mas estou vivendo, eu estou aqui para também te ouvir e entender que se em algum momento, né, nós estivermos conversando numa ligação e você começar a chorar, sentir falta de ar, eu entendo, e isso pode acontecer,
por 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. E ainda assim, eu vou compreender a sua dor, porque eu compactuo dessa dor. Não que a prática seja sempre necessária para você entender o outro, viver aquilo seja necessário, né? Mas o luto pós-Covid também implica numa outra questão, que é o afastamento social. Então, quando você tem o luto por qualquer outro motivo, você recebe abraços das pessoas, existe o ritual do velório, do enterro. E no Covid não, existe esse afastamento. E a gente entra também nessa questão da empatia. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo um momento de medo, de muitas dúvidas, né? E você olha para a sua dor, mas percebe que essa dor não é uma dor isolada, né? Então, quando você entra numa rede social, é possível você observar que toda semana tem alguém perdendo um familiar. Então, você também compreender a dor do outro. Eu vou dar um exemplo prático. Aí em Mogi das Cruzes, eu fiquei muito, muito, muito emocionado, já que a gente vai falar da espiritualidade também, quando eu vi um grupo de oração de pessoas evangélicas, né, em torno do Hospital Municipal de Brás Cubas de Mogi das Cruzes, impondo as mãos sobre o hospital às 18 horas, e cantando louvores, pedindo, segundo a fé cristã evangélica, que Deus derramasse cura e conforto, não só para as pessoas que estão lá internadas, mas também para os familiares. Então, aquilo foi de uma emoção muito grande. Você sabe que eu sou um admirador da prática religiosa. Aquilo me deixou muito emocionado. Porque essas pessoas não precisavam estar ali, mas elas estavam. Talvez elas nem tenham um parente no hospital, mas elas estavam. Né? Então, esse é um bom exemplo de empatia. Elas podem ter chegado do serviço, cansadas, são jovens que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas de uma certa forma, no salão de uma igreja, segundo a sua fé, se reuniram e disseram: quero orar, eu quero louvar, não é por mim nesse momento, mas pela vida da outra pessoa que eu nem conheço, mas que também, segundo a fé evangélica, não é? É um filho de Deus e merece receber essa bênção. É uma prática de caridade, né? Dispondo ali o tempo, né? E o momento de repente, se compadecer, né? Da dor do outro, de se sensibilizar, né? E de realmente praticar o que tanto é pregado em todas as religiões, cada um, de repente, dentro de um contexto diferente ou de um texto diferente, né? Mas praticar o amor ao próximo, né? Um amor incondicional, né? Porque isso, assim, eu percebo que existiu uma certa movimentação nesse sentido, né? Falando nessa questão, de repente, da empatia na visão espiritual, né? Da espiritualidade das pessoas, né? Das suas práticas. Eu percebo que muitos grupos se formaram realmente com o intuito da questão da oração, ou até as pessoas que de repente têm um conhecimento mais de terapia holística, né, com as práticas de Reiki, de Jorei, e de passe, né, e tudo mais, que as pessoas, algumas se sensibilizaram, né, e se uniram, se compadeceram também bastante para de repente pensar na dor do outro, né, e fazer algo, né, para ajudar o próximo. Então, isso é muito bacana, realmente. Essa questão até do próprio hospital, eu cheguei a ver, acho que no Facebook, se eu não me engano, eu vi algum vídeo sobre isso. E você tem razão, né? Muitos espíritas kardecistas se mobilizaram, enviando passe à distância para as pessoas que estavam adoentadas nos hospitais de forma coletiva, grupos de orações nos centros kardecistas, né? Fluidificação da água para familiares poderem se fortalecer espiritualmente, pessoas que são espiritualistas também, né? Buscando aí, a partir da sua fé, pedidos a Obaluaê, que é aquele que tem o poder enquanto orixá de levar cura ou então fazer a passagem da pessoa sem dor. Eu acho importante porque eu vi essa prática dos evangélicos em torno do hospital. Eu não sou evangélico,
né? Uhum. Mas eu procuro sempre apreciar essas relações que são feitas pelo outro, né? Que nos ensinam muito. E quando a gente fala do ponto de vista espiritual, a gente não vai falar muito de empatia em si, a gente vai falar do empata, né? O empata, na verdade, é aquela pessoa que, do ponto de vista espiritual, ele acaba sugando a dor do outro e a energia do local, do ambiente ou da outra pessoa, né? Então, muitas vezes o empata, ele sente tontura, o empata, ele sente ansiedade, o empata, ele tem algumas variações de humor e ele não sabe muito bem o porquê, qual é a origem dessa alteração de comportamento. Do ponto de vista espiritual, na verdade, ele está capturando toda essa energia do ambiente e essa energia, então, provoca algumas reações nessa pessoa que muitas vezes isso pode ser neutralizado no bom sentido. Ela pode transformar essa energia que ela pega do ambiente. Isso independe de religião, né? Mas ela pode transformar isso de uma outra forma, entende? Mas é muito importante que as pessoas fiquem atentas, né? E porque para a pessoa ter atitudes de empatia, ela não precisa necessariamente ter uma religião. Uma pessoa que se autodeclara, né? Eu sou ateu. Esse respeito e sentir a dor do outro vem pela pura convivência social. Uhum. Então eu me compadeço, eu sinto e me coloco à disposição do outro. Isso também é uma Eu, empatia. sim. Hoje, eu fiz algumas pesquisas, né, assim, até para preparar, né, para a nossa live, e um dos pontos que me chamou bastante atenção em relação à questão da palavra empatia, né, foi a própria etimologia da palavra, né, de onde ela vem, né, que a origem da palavra empatia, né, que ela vem de patos, que vem da questão do sentimento, do sentir, né, e um dos pontos que me chamou muita atenção, que eu até, uma grande amiga minha, que é a Madalena, ela me enviou também um material falando sobre empatia, que explicava também, né, traçava esse meio que paralelo entre a psicologia, a psicanálise e a espiritualidade em relação à palavra empatia. E como é uma palavra que muitas vezes a gente desconhece, né, o real significado e o real sentido que a palavra tem, né? De a empatia, ela não é simplesmente o ponto de a gente se colocar na dor do outro, né? Entender a dor do outro, até porque muitas vezes a gente não faz ideia do que a pessoa tenha sentido porque a gente não experimentou aquilo, né? Mas que daí eu acho que entra muito, né? Mas me chamou muito a atenção em relação ao próprio significado da palavra empatia, que é justamente assim, muitas vezes a gente consegue demonstrar uma empatia fidedigna, vai por assim dizer, se você experimentou o momento que o outro passou, né? Que daí existe uma entrega real, né? Isso foi do que eu pesquisei, mas me explica um pouco melhor você assim, Edu, sobre a visão da psicanálise também, né? À luz da psicanálise, né? O que seria a empatia de fato? Tá. Você trouxe, inclusive, uma proposta muito interessante que eu achei fundamental, né? O cognitivo, o afetivo, os modeladores de emoção. Tá? Então, assim, quando a gente pensa na empatia, na atuação do cognitivo, a gente, em primeiro momento, vai analisar, segundo a psicanálise, se a pessoa tem empatia. Né? Uhum, Porque a ausência de empatia é o comportamento de um psicopata. Ele não tem empatia por nada. Né? Eu mesmo me relacionei com uma pessoa que, em um dado momento, gosto de trazer exemplos práticos para as pessoas ficarem atentas a essas questões. Né? E nós assistindo um filme que era extremamente violento, aquilo estava me fazendo mal, né? A pessoa ela achou a personagem extremamente inteligente e ela dava risada, né? E aquilo me chocou muito, porque não era um contexto para você rir da cena, né? E aí a gente vai perceber que assim, uma pessoa que não tem empatia, ela é
capaz de projetar a dor do outro a partir da sua ação. Você tem razão, não é só sentir a dor do outro, né? Mas a empatia ela implica em eu pensar nas minhas ações a ponto de ter uma compreensão, né, do que isso poderá causar na outra pessoa ou em determinado grupo social. Então, muitas vezes você deixa de fazer algumas coisas, né, porque você projeta possíveis resultados desastrosos que causarão, de fato, dor, um déficit emocional. Isso se chama responsabilidade afetiva. Entende? Quando eu não tenho essa capacidade, eu começo a observar que existe nesse ser humano uma falta de empatia. Agora, tanto a empatia existente, né? Quando eu vejo uma pessoa na rua, eu me solidarizo com ela, né? Nem sempre eu vou conseguir ajudar essa pessoa a colocar isso em prática, o que deveria ser um dever moral. Mas o fato de eu passar por ela e percebê-la e sentir, né, um desconforto, isso mostra que eu tenho o desencadeamento emocional sobre a miséria, sobre a dor, sobre o sofrimento alheio. Né? Vamos pensar que uma pessoa sem empatia ela não vai ter essa relação, não vai sentir isso. Né? Ela vai olhar para aquela pessoa que sofre e vai vê-la como alguém que nem deveria existir. Né? Então é muito importante a gente pensar nessa questão. E o comportamento que leva a gente a ter empatia ou ausência é algo de fato que está na nossa subjetividade. Né? Existem alguns psiquiatras, por exemplo, que falam que a empatia e a ausência dela, no caso do comportamento de um psicopata, isso é fisiológico. Mas pode ser amenizado na medida em que você trabalha e faz com que a pessoa vá entendendo o que ela pode ou não pode. Então, ela tem outros mecanismos de disparo desse sentimento para com o outro. Então, você detecta que ela pode ter alguma psicopatia, mas você trabalha com ela essas noções de relação social. Então, você consegue amenizar. Entende? Não significa que todo psicopata, né? As pessoas pensam, é aquele que mata, que vai fazer atrocidades. Não. Né? Existem mais psicopatas na sociedade do que a gente imagina. Né? Pessoas que roubam a nossa energia, pessoas que entram numa relação e sugam a nossa autoestima, e a gente não vai se dando conta disso. No mundo corporativo, por exemplo, é muito comum que exista pessoas com esse tipo de comportamento. Mas a própria meritocracia permite que a pessoa tenha esse tipo de comportamento, né? Vale tudo para crescer, e isso passa despercebido. Parece que ele é somente uma pessoa competitiva. Só que quando essa competição esbarra no não respeitar a dor do outro, ou aquilo que o outro anseia e sente, existe algo errado. Porque a nossa compaixão tem uma relação estreita com a empatia. Entende? Então, por isso, quando a gente fala de cognitivo, né, como é que esse sentimento relacionado ao outro atua em mim? Qual é o grau, né, qual é o grau que me toca quando eu vejo esse outro que convive comigo ou não, né, em relação a tudo que acontece. Uhum. E você falou sobre a questão afetiva, né? Você trouxe essa proposta. Afetividade, né, é tudo aquilo que afeta o organismo de forma substancial e muda o seu comportamento. Então, pensar que quando eu tenho uma ação provocada pela empatia, eu altero esse organismo que está próximo a mim. Então, eu trouxe até aqui, mas aí é uma representação católica, mas histórica. Isso foi proposital. A imagem de São Francisco de Assis, né, que tinha uma empatia tão grande, isso é histórico, não é uma questão de dogma religioso. Quando a gente se debruça na história de Francisco de Assis, né, o amor que ele tinha pelos doentes, os leprosos da época, quem sofria de hanseníase, a ponto de estabelecer uma comunhão entre o espírito, mas também um comportamento cognitivo empata, né, de enxergar a presença espiritual na natureza de todas as coisas, a ponto de se relacionar com os animais, com os seres humanos,
né, com os elementos existentes aqui no nosso plano terreno, como irmão, irmão Sol, irmã Lua. Então, ainda que, do ponto de vista do comportamento, óbvio que existe toda uma poética também criada pela Igreja Católica no processo de beatificação e santificação, canonização de São Francisco de Assis, mas nada, a gente não pode negar o homem histórico que ele foi e o que ele fez naquele momento, ao se aproximar dos doentes e abraçá-los, tocá-los e acolhê-los a partir desse amor. Como a gente se propôs falar de espiritualidade, eu estou procurando citar várias religiões para não também, né? Com certeza, maravilhoso, né? Porque daí faz uma visão mais ecumênica da coisa, né? Para não ficar, a gente não ficar só focado de repente em uma única visão, né? A gente está falando da espiritualidade como um todo, realmente. A visão espiritual, ela existe em todas, limitada nenhuma. A gente realmente quis trazer dentro. Travou um bom tempo. Então, eu percebi que travou mesmo, mas o Instagram tem um recurso que dá para salvar, então eu tô torcendo para que tenha ficado salvo mesmo a nossa primeira parte aí para a gente poder disponibilizar para as pessoas. Então, e você trouxe também uma outra proposta, que é falar sobre os modeladores de emoção. Na verdade, eu vou falar sobre as emoções que são liberadas, né? Então, por exemplo, às vezes você faz uma avaliação racional e embora a cena do cotidiano, ou algo que te contam, as mazelas do mundo, elas te tocam e de acordo. Óbvio, sempre existe uma relação cultural também com isso, mas isso vai liberar sentimentos relacionados com aquela ação com a qual você teve contato, ou com aquela imagem. Então, desde o choro, do comportamento, do riso, pode acontecer em função da empatia, de você ter alguma crise de ansiedade, de repente, com alguma notícia que você recebe, alguma imagem que você vê, isso lhe provoca uma alteração dos batimentos cardíacos, você vai ter um desencadeamento fisiológico, desde formigamento nas mãos, nas pernas, enfim. Então, quando se trata dessas reações fisiológicas, a origem pode também ser, aliás, né? Existem alguns adolescentes que sofrem muito hoje em dia com síndrome do pânico, depressão. Quando você vai conversar com eles, ou primeiro, quando você conversa com a família, né, ou até mesmo com alguns professores, em primeiro momento, os relatos que chegam a você de que essa pessoa está apática, que ela está sem vontade de viver, né? Talvez não tenha empatia, porque para ela tudo tanto faz, tanto fez. E quando você vai conversar com essas pessoas, você descobre que elas são pessoas com um grau de empatia enorme. Só que elas se veem impossibilitadas, né, de fazer alguma coisa, ainda que sintam uma dor profunda, né, ainda que sintam uma vontade, um desejo profundo de alterar a ordem das coisas, elas se veem incapacitadas. Então, isso provoca, na verdade, uma dor existencial. Então, o desejo que ela tem de poder solucionar um problema, que nem é dela, é do outro, mas é dela, a partir do momento que ela tem empatia, ela traz para ela. Isso se choca. Desejo versus realidade. O que eu posso fazer? E aí ela não faz. Isso passa a ser paralisante, a ponto de alterar o comportamento e tirar o prazer da vida. Tirar o prazer da vida. E uma vida sem prazer é uma vida, muitas vezes, em dor. E isso tem consequências gravíssimas, né? Como muitas vezes o desejo do suicídio. Quem pensa no suicídio, na verdade, não quer tirar a própria vida. O que ela quer é sanar a dor de forma imediata. Só que as pessoas muitas vezes não compreendem dessa forma. E chega a ser cruel, né? Alguns comentários que as pessoas fazem a respeito do suicida,
que daí eu acho que já entra até no ponto da falta de compaixão, de empatia, falta de, acho que seja de bom senso, né? Quando as pessoas falam sobre o suicida ser uma pessoa covarde, né? Ah, tirou a própria vida, que covardia, como que de repente toma uma atitude dessas, né? Mas é porque às vezes a pessoa ela se sente tão fora disso tudo, né? Tão à parte disso tudo, tão marginal de tudo que está acontecendo com a vida, que e numa ação de desespero. E uma vez até eu conversando com a minha filha a respeito, né, dos próprios suicidas, né, que é o que a gente está exemplificando aqui, na realidade, para conseguir ter uma atitude dessa, né? Conseguir ir a fundo numa atitude dessa. Ela precisa ter um mínimo de coragem para ela conseguir fazer um negócio desse. Um covarde, de repente, não conseguiria, né? Ou nem passaria pela cabeça, porque só para passar pela ideia dele, de repente, de tirar a própria vida, já seria uma situação de desespero, né? E não que não seja para quem de repente faz, né? Para quem se suicida, mas enfim, que eu acho que às vezes é cruel alguns comentários que as pessoas fazem. Hoje, aí até traçando, né, puxando para um paralelo também de uma situação de hoje, né? Eu postei no Instagram aqui, até para fazer uma chamada de pessoas para participarem da live com a gente, a respeito do tema empatia. Eu postei um vídeo que me chamou muito a atenção, Eu que vi. falava, né, sobre a questão de um homem na rua, e ele estava com uma placa, né, dizendo que se danem os pobres. E quantas pessoas juntaram ao redor dele para criticar a atitude dele? Como que você faz isso? Você sabe qual é a dificuldade que a pessoa tem para arrumar um trabalho? Você deveria estar preocupado em arrumar um cobertor para poder ajudar essa pessoa? E de repente vem uma chamada em preto e branco, né, com letras grandes assim, dizendo que ele dizendo desse experimento, a gente sabe que você se preocupa. E aí, no momento, ele troca a placa, e aí na placa tá, ajude os pobres. E ele com uma canequinha pedindo ajuda. E as pessoas passando por ele como se ele fosse invisível, né? Então, eu acho que quando, pensando de repente numa situação de um suicida, muitas vezes eu acho que é assim que a pessoa se sente, invisível, né? Porque ela começa a dar uns sinais. E aí ela espera justamente, ela vai dando sinais que ela está pedindo socorro. Ó, me ajuda, socorro, eu não tô legal, eu não tô legal, presta atenção em mim, né? Tenha compaixão por mim, tenha empatia por mim. Olha, você está percebendo que meu comportamento também é estranho, que tem alguma coisa? Ela está levantando a mão para pedir ajuda. E às vezes as pessoas estão passando por ela ou quem está próximo a ela, tipo, tá deixando passar. Sandra, nós temos algo na nossa cultura. Quando eu falo nossa, eu falo a cultura oriental em si, Uhum, que é bastante prejudicial, que é a construção da persona, que são as máscaras sociais que precisamos colocar todos os dias. Quando você me convidou para fazer a live, eu aceitei, mas em algum momento eu poderia chorar nessa live e faria isso muito naturalmente, porque eu estou bastante choroso nesses momentos, entende? E faria isso muito tranquilo. Vou dizer por quê. Porque se tem algo que eu tenho feito, tanto como professor universitário, como orientador, nas lives, a gente procurar desconstruir essa necessidade de não sermos nós mesmos perante as pessoas que estabelecem relação com a gente. Se a gente quer mudar o processo educacional, se a gente quer mudar o modo como a ciência, porque não existe ciência pura. A ciência ela sempre estabeleceu uma relação política e econômica. uhum, A ciência ela necessita de método, aplicabilidade. Então, se você apresentou um método e comprovou, né, a partir de uma hipótese levantada, ou você negou essa hipótese, você fez ciência. A visão que as pessoas têm da ciência é sempre uma ciência mais biológica de constatação, mas que também é experimental. Né? uhum. Toda ciência ela é experimental e o seu resultado aponta sempre um possível caminho. Por que eu falo isso? Eu falo isso para que a gente desconstrua uma série de coisas. Então, você falar da psicanálise,
que também não é uma ciência. O próprio Freud não queria que a psicanálise fosse reconhecida como ciência. Por quê? Ele queria um método de análise mais livre. O psicanalista não só precisa estudar Freud, Lacan, Guattari, né, entre tantas outras possibilidades, mas ele tem que ser alguém aprofundado na literatura e também na cultura do seu tempo, para poder analisar, né, a partir daquilo que o analisado traz, uma série de outras questões. A gente está falando de uma forma genérica sobre empatia, mas óbvio que no processo de análise, você vai avaliar uma série de outras coisas. Uma pessoa se relaciona com o objeto, como ela foi tratada na infância, como foi o nascimento dela, como ela estabelece uma relação com a figura da mãe, do pai, se existe ausência de algum deles, né? O que ela ouviu no seu processo educacional, escolar, familiar, e como é que ela vai interpretar tudo isso e como é que ela constrói a subjetividade a partir dessas relações. Uhum. Então, a gente está falando de uma forma geral, mas a análise, a avaliação da empatia existente na pessoa e dos seus graus ou da ausência dela, depende dessa relação de psicólogo, psicoterapeuta, ainda que seja a partir da psicanálise, do psiquiatra e do analisado. Existe um contrato entre quem analisa e o analisado. Uhum. E a nossa sociedade, ela propõe culturalmente, desde criança, né? Você tem que ser alguém na vida, você precisa ser isso, aquilo. Esse ser humano já é alguém na vida, ser alguém é estar no mundo. A gente educa para uma economia, e quando eu falo economia, não é só uma questão financeira. Né? Você representa para a sociedade aquilo que você constrói, inclusive, em relação a títulos, né? E título nem sempre representa sabedoria, porque eu posso ter um conhecimento puramente técnico, né? Isso alimentar o meu ego e eu não me colocar à disposição também para servir e a serviço das pessoas que estão em meu entorno. E a gente cria essas personas, essas máscaras sociais. Então, quando eu sou professor, eu tenho que ter essa atitude. Quando eu sou alguém que estou numa festa, essa outra atitude. E o que acontece? Nem todo mundo que sorri numa rede social está, de fato, feliz ou sentindo prazer em viver. Mas ele adota essa máscara. Com certeza. Já começa daí o negócio, né? E o medo de tirar essa máscara e falar para as pessoas, por isso também que eu montei esse grupo de apoio colaborativo de pessoas homoafetivas que estão vivendo luto. Por quê? Chega uma hora, se bem que eu tenho bons amigos, né, que me apoiaram muito, mas chega uma hora que talvez algumas pessoas da família, talvez alguns amigos, colegas, eles não queiram mais ouvir a mesma história todo dia. Né? Então você sente insônia, 1 da manhã você precisa desabafar com alguém, mas você vai contar a mesma história porque é aquela história que lhe provoca dor. E até que ponto esse outro está à disposição para ouvir a dor do outro, mas vivenciar a dor do outro potencializa esse sentimento.